Brinde de microfone. Oi, amigas! E no episódio de hoje a gente vai falar sobre... Ainda podemos ser garotas? Quando foi que gostar das coisas virou motivo de vergonha? Vocês já sentiram que precisavam esconder, ou que precisaram, né, esconder ou diminuir alguma coisa que vocês gostam muito pra parecerem mais maduras? Eu acho que até hoje. Com certeza. De vez em quando a gente fala assim, gosto tanto disso. Você gosta disso? Então, gostava, né? Agora eu só acompanho, assim, de vez em quando. De levinho, assim. Eu fico pensativa, porque eu acho que às vezes eu sou tão espontânea que até eu fingir que não gosto, as pessoas já perceberam que eu gosto muito, entendeu? Então, tipo assim, não dá. É igual eu vejo, assim, alguma comédia romântica. Quando eu vejo, eu tô dançando, tipo... E tem uma pessoa do meu lado, tipo assim... Aí não dá nem pra falar, nem gosto, sabe? Já mostrou que gosta. Não sei se é meio reflexo da bolha, assim, que, tipo assim, que a gente acaba convivendo com pessoas que convivem, tipo, sei lá, gostam das mesmas coisas, mas eu não sinto tanto isso e eu acho que tem um pouco disso que a Agatha falou. Às vezes eu já até falei, então se a pessoa acha que ela tá achando na cabeça dela e, assim, eu não volto pra perguntar o que ela achou, sabe? Acho que isso acontece um pouco mais com gente muito mais velha. Eu acho que uma coisa que mudou da nossa geração, da geração dos nossos pais, eu achava eles, tipo assim, muito mais velhos. Hoje eu fico pensando que tá todo mundo na nossa idade meio que no mesmo buraco ainda, sabe? É verdade. Não sinto tanto isso. Eu sinto também que por mais que, assim, que eu seja espontânea, enfim, as pessoas acabam sabendo de forma óbvia o que eu gosto, tem alguns espaços que estão fora dessa minha bolha, né, dos meus amigos que já convivem comigo, Sim. que eu penso antes, sabe? Não é tipo, no momento, sei lá, falar... Uma coisa muito de menina, e na hora eu vou parar e vou pensar. Mas não, já vou pensando no caminho, do tipo, lá eu tenho que me comportar assim. Sim. Não, Então eu tenho que ter uma postura acontece. mais séria. Porque assim, eu trabalhando com a Júlia, é bobeira o dia todo. Aí, se eu vou numa visita técnica, se eu vou numa coisa, a bobeira não é mais falada. Ela entendeu? Ela é A gente tem que se controlar. Mas isso não impede a gente de ser boca de sacola. Porque quando a gente já começa a falar da nossa vida, a gente fica assim, essa pessoa me conhece há o quê? 20 minutos. E eu tô aqui falando que eu sou, tipo, uma menininha. Não. Mas faz a gente pensar no, tipo, aqui o comportamento tem que ser um pouco mais polido, sabe? Sim. É verdade. Pra passar essa seriedade que a maturidade não existe. Mas trazendo até uma resposta, na verdade, trazendo uma situação pra responder. Há pouco tempo eu fui no show dos Jonas, né? Fui com a Júlia. E, tipo assim, eu lembro que quando eu fui falar pras pessoas, algumas pessoas faziam, porque eu vou no show dos Jonas Brothers. Eu ficava uma coisa meio internalizada. Só que, cara, eu realizei um sonho, sabe? Tipo, eu era, sei lá, eu tinha 15 anos, eu chorando que eu queria ir no show deles e eu não consegui. Então, eu senti que eu diminuía aquela sensação de, caraca, eu tô realizando um sonho, eu tô indo ver o show dos Jonas Brothers. Por não justamente ser tão socialmente exatamente, tipo, o que eu vou transparecer? Eu sou mãe de 2 crianças, eu tenho 32 anos, eu tô super empolgada pra ir pra São Paulo ver os Jonas. Sim. Mas acho que cai um pouco nisso, das pessoas acharem meio fútil, né, o que a gente gosta. Eu acho que também tem esse lado também, pensando nisso do show, que eu pensei, tipo assim, em nenhum momento eu fiquei pensando em esconder isso, mas eu acho que as pessoas têm a sensação que não é porque a gente não, tipo assim, não explana isso no nosso dia a dia, é o que a Agatha falou, tem hora que eu sou uma profissional, eu não vou levar aquilo pro recorte de uma reunião de trabalho, mas não significa que eu goste menos, ou que aquilo não vai me levar pra um lugar, tipo, de nostalgia, que ainda me faz feliz, não é porque, eu gostei no passado e eu tenho uma lembrança, não, tipo, aquilo me fez feliz e se eu viver isso agora, vai continuar me fazendo feliz. E aí eu tive um pouco isso, tipo assim, gosta tanto assim ainda? Gente, eu sei lá, tipo, eu sei que eu vou achar divertido, eu achando muito legal ainda, ou até eu chegando lá e vendo, cara, eu não acho essa música tão mais legal, ou sei lá, é meio idiota, mas ainda me lembra uma coisa que eu gosto, e isso, às vezes, só de você se conectar com você mesma, lembrando daquilo, já é o suficiente, já valeu, sabe? né? Já valeu E não porque eu vou chegar e todo dia eu vou ter que escutar uma música de um CD velho, não significa isso, sabe? Sim. Acho que, E pode acontecer será que eu gosto tanto, né, como a Júlia falou, e aí chegar no momento você falar, nossa, eu gostava disso? Eu acho que não. Sim, acho que isso ficou aconteceu muito comigo já. lá mesmo. E eu tava lembrando quando a gente foi assistir o High School Musical 3. Foi muito divertido esse dia, gente. demais. Mas na amei. época eu não gostava tanto, porque eu já era um pouco mais velha, eu sou a mais cascuda aqui, né? Então, na época, eu andava com pessoas que gostavam muito, então eu tive contato, mas eu ainda não tava ali no espírito da coisa. Eu acho que eu aproveitei muito mais quando a gente foi ver ano passado, retrasado, né? Acho que foi retrasado. Eu aproveito muito mais hoje, eu conheço as músicas hoje e naquela época eu não conhecia. Não, eu também, assim, eu tenho tanto. uma relação afetiva com High School Musical, assim, em específico. Mas eu também, na época, eu não tinha essa maturidade, tipo, de levar a música pro dia a dia, sabe? De saber cantar.
Mas quando você é invadido, sabe, por uma música daquela, não tem como você não lembrar a cena do filme, sabe? O momento que você descobriu. Então, assim, traz Nem um que te sentimento. lembre só da época, né? Tipo assim, uma coisa assim. Não, eu tinha uma coisa absurda, uma coisa que eu nunca vou esquecer. É que lançava o filme sempre domingo, 8 horas da noite. E era dia de quê? De igreja. Cara, eu falava que tava com dor de cabeça. Eu inventava qualquer coisa, porque pra mim... Tipo, e era sempre o filme, depois, tipo, Dance Along, Sing Along. E eu queria dançar junto, eu queria cantar junto. Não, pra mim era uma coisa absurda. Mas essa vergonhinha eu tive uma vez que eu quis reassistir Floribela. Aí eu botei. Gente, eu reassisti. Não, é demais. Os efeitos. Ela era muito legal. Os efeitos das luzinhas. Dela. Outro dia eu vi Não, eu aquela tive vergonha. abertura no Rios. Eu cantei junto. Agora E eu já era grande. Não, e Eu tipo, já era eu grande. amava na época, e tudo bem, eu amava, eu não teria vergonha nenhuma de falar que amei, mas não me foi natural assistir o episódio. Tanto que se eu botar um High School Musical pra assistir, eu não vou ter a mesma sensação. Tipo, pra mim foi diferente. Não, mas assim, sabe? trazendo pra um universo bem menos menina, assim, né? Eu tive essa percepção com Panteras, as Panteras. Eu era viciada. Eu ia ver uma bota que eu queria dar um golpe. E daí eu fui rever. E, gente, os efeitos especiais são todos assim, ridículos. Que eu ficava, não é possível como Muito isso me mal feito, né? convencia. Mas era a tecnologia da época também. a tecnologia da tinha época isso era mal também. feito. Vamos corrigir aqui, não era mal feito, era tecnologia. É. Na época, pra gente era o máximo aquilo ali. E a gente de amava. Panteras na festa fantasia do acampamento, dando os golpes. Eu amava. Botar de preta, mãe. Todas de preto, a fantasia que a gente tinha, toda de preto e uma bota. E assim, vocês lembram alguma coisa específica que... não é que vocês diminuam nem nada, mas que as pessoas digam, tipo assim, isso é bobo, né? Tipo, já passou da fase, né? Bobeira. Vocês lembram, assim, uma coisa muito específica? Ai, fazem isso com meus friends. Eu amo essa série Friends. Voltei a rever ontem, amor. Eu tô Amo. sempre vendo. Eu fui Eu não, amo. me pega, É a me minha pega. série de conforto, sabe? Eu já sei todas as falas, já vi todos os episódios. Eu sei, já tem 20 anos que eu assisto isso, mas eu amo, gente. Eu sei, é Amo. bobinho. Amo. É bobinho você que não gosta. Você que é Assistam, bobinho. assistam. Eu não Assistam. gosto, mas eu não julgo. Tipo assim, eu sempre falo, só Obrigada. nunca me Isso pegou. Mas eu vejo, às vezes, corte dos personagens e tal. Eu entendo por que as pessoas gostam. Mas já respondendo, temos aqui a julgadora. Porque A Agatha foi exposta. sim, porque Já ia dar o quê? eu sempre Aquela fui julgadora. obcecada por One Tree Hill, tipo, desde, tipo... sei lá, foi a primeira série que eu lembro Cara, de ter você visto mexeu com tudo, One Tree Hill, não sei o quê. Sacanagem. E Eu ela paguei a minha língua, ela gente. ficava, gente, que obsessão, não sei o quê. Fica vendo, repetindo. Agora está viciada. Tá viciada, fica falando dos personagens. O TikTok dela só dá isso. Só dá, eu vou- E agora eu me sinto assim, leve. Porque Mas ela olha só, entendeu, ela pera. A entendeu. questão não era ela gostar de ver One Tree Hill. É porque a Júlia, eu conheço a Júlia há 9 anos. Sempre que eu olhava, a Júlia estava revendo o One Tree Hill. Não, eu só vi falava completo assim, 2 vezes, é que são 9 temporadas. Exatamente, amor. Então isso já deu 9 anos de vendo o One Tree Hill. E eu falava, cara, você não enjoa, porque Quem não eu gosta de um vejo uma atleta? série tipo Friends. Eu vi Friends, eu acabei. Mas eu precisei de um tempo pra tipo, querer reassistir, né? Exatamente, Ah, pra não, eu sentir não fiz saudade. Porque senão eu já sei tudo. E eu fico meio... Não preste atenção, sabe? Eu gosto de curtir A aquele gente momento. não gosta de cultivar Ninguém saudade. consegue enjoar do Então, Nathan, é eu impossível. estou, Não dá, não eu dá, estou não me dá. defendendo aqui, tá? Exato. Vai falar do Vampire Diaries dela também, coitada? Gente, eu tô amando, eu tô obcecada por Vampire Diaries. Eu não consigo parar de assistir, sendo que eu sei tudo que acontece. Aí eu fico indignada com as mesmas coisas. Mas isso é tópico lá pro bloco 4, quando a gente for falar das obsessões. Não, agora, se uma coisa que às vezes as pessoas julgam boba, que eu sinto, e aí a gente pode falar em outro bloco, é sobre comédia romântica. Tipo, qualquer coisa, comédia romântica, esses romancezinhos Como de se eu não série. Meio água com assista. açúcar. Como se eu né? não tivesse a sessão da cultura de forma verdadeira. Mas não assim, vale. eu sinto que as pessoas não acham bobo, assim, né? Você ver. O problema é que as pessoas elas tiram pra bobeira o se envolver, que é o que a gente faz. É tipo assim, como assim, sabe? Ela fez isso, aconteceu. Aí eles ficam juntos, sabe aquela euforia? O Arthur, ele me olha num olhar, assim, ele é mais novo que eu, ele fica assim, ó. Amor, mas é tudo isso que se sente? Aí eu, tudo isso. É tipo assim, meu Deus, eu danço quando ele se vê. É tipo uma alegria, sabe? Sim. E às vezes eu sinto que isso, tipo, pode cair como bobeira, assim, pra algumas pessoas, tipo, tá mais na idade pra, né, viver o romance de Pra série. ficar assim, tão apaixonada pela Sim, série, sim. pelo filme. Até falando sobre essa pergunta, né? Se a gente teve que esconder alguma coisa, né? Não é isso a pergunta? Sim, de esconder ou diminuir algo que você goste muito. Acho que durante muito tempo eu diminuí muita coisa que eu gostava, assim. Que eu sempre fui. Eu até tava. Antes da gente começar a gravar, eu estava falando pra elas que eu não consigo gostar pouco das coisas. Então eu gosto muito. Então, se eu gosto de um cantor, eu gosto muito daquele cantor. Óbvio que eu
não mudo a minha vida, tá, gente? Eu não sou nenhuma problemática que fica na fila, a não ser Mas que seja internamente, o Justin Camila com Bieber, aí eu vou placa ficar e na fila. faixinha. Mas coração. internamente eu estou na fila. Internamente, exatamente, porque eu tenho compromissos, filhos e etc. Mas eu acho que durante muito tempo eu fiquei assim, sabe? Tipo, eu não quero... eu gosto da comédia romântica tal, aí eu quero ver sozinho, eu quero ficar quietinha no meu canto. Hoje em dia eu mando meu marido não falar, não faça nenhum comentário sobre. Tipo, vamos assistir Verão Como Mudou Minha Vida. Homens são proibidos de fazer qualquer tipo de comentário. Nós vamos ficar felizes no momento em que Bella e Conrad ficarem juntos. É E exatamente acabou, isso. sabe? Assim, se quer participar, é em silêncio. É se não isso. quiser participar, É nos ótimo meus também. termos. Exatamente. Ótima participação pra eles. Pedir a pizza e ficar quietinho. É isso. Ponto. Exato. Muito bom. E qual foi, tipo assim, a última coisa que deixou vocês, assim, muito animadas, sabe? Mas Genuinamente eu- animadas. Eu não tô nessa vibe ainda. Pra mim, uma coisa que tá me deixando Não. muito animada é isso aqui, ó. Mãe de Deus. Não, Minha sim, Jubinha. mas falando, tipo assim, disso que a gente tá falando, tipo, de essas obsessões de filme, essas coisas. Gente, muito tempo que eu não fiz. Não, Verão que Mudou Minha Vida, né? Foi pouco Verão tempo. Como Mudou Minha Vida. Mas Off Campus chega num lugar um pouquinho mais adulto, sabe? Um pouquinho mais. Eu, tipo assim, assisti 2 vezes, gente. Foi a primeira série que eu assisti depois do meu filho ter nascido. E papo, tipo assim, eu sabia que ele ia acordar umas horas depois. Mas eu precisava daquilo. Eu falei, eu vou bancar. É o meu momento. Eu vou bancar, que eu não vou dormir essa noite. E aí, meu marido falou assim, amor, tá bom, a gente assistiu, tipo, uns 3 episódios juntos. Ele falou, vamos dormir. Eu falei, vai indo que eu já vou. Aí, 4º, 5º, 6º, 7º. E eu fiquei, tipo assim, depois eu precisei ver com as minhas amigas, falar sobre isso com elas. Exatamente. E reassistir, porque eu precisava... Algumas cenas, eu acho que eu assisto com tanta euforia da primeira vez, porque eu quero chegar no final, que depois eu preciso mastigar um pouco melhor, entendeu? Então eu voltei lá e eu, tipo assim, muito obcecada. Não, assim, tipo, de animação também eu compartilho. Pra mim foi a coisa que me deixou mais animada, assim, recentemente. Porque não é tão Porque o adolescente One Tree também, Hill eu não me pegou nesse lugar, tipo assim, de adolescente, de menininha, sabe? O One Tree Hill pra mim foi mais sério. Então eu olho com um olhar mais Camadas, adulto, né? assim, né? Agora, Off Campus foi tipo, uau! Pra mim, Off Campus também. Eu tô cultivando a saudade pra reassistir, porque eu preciso desse tempo. Mas foi a última série que eu fiquei assim, meu Deus, eu não consigo parar de assistir. Gente, dança, música, tipo assim, foi tudo, sabe? Não, e a música da avalanche. série é ótima, tipo... eu Trilha acho que- sonora é exatamente, ótima, a né? trilha sonora é muito muito boa. Os atores também... Ai, gente... É tem tudo coisa, perfeito, né? A gente. única música que eu sei que tem é On The Floor, porque, né, viralizou. Gente, eu já falei pro Arthur, se prepare, amor, porque o DJ vai tocar essa no casamento e eu vou... Eu não assisti ainda, mas eu já tô lendo o livro, pelo menos, em minha defesa. Eu tô tentando acompanhar vocês, mas tá difícil. Tô com dificuldade no livro, O inclusive, livro mas eu também. vou voltar. Parei no 3º capítulo, uma pena. Eu tô com medo Eu de tô nos ficar quintos, fantasiando tu vai os chegar. personagens na minha cabeça com as características do livro e depois eu não saber quem é quem. Isso é um problema muito grande, né? De transformar livro em filme, em série. Mas as leitoras, que, tipo, viram bem antes e tudo mais, gostaram bastante da série. Não teve muita... Não tem muita crítica, É, né? não tem Falaram muita que foi bem crítica construída. nesse sentido. Sim. Continua, então, firme no livro. Vocês acham que a vida adulta vai deixando a gente mais contida ou a gente aprende a esconder o entusiasmo? Acho que depende. Ou a gente que aprende, tipo assim, algo que a gente, né, exige de nós mesmos. Eu acho que é um pouco dos dois, porque a pressão das obrigações, das responsabilidades, elas vão chegando e a gente vai meio que não se permitindo mais se empolgar com coisas. A gente não pode se demorar tanto, né, em algumas coisas. E aí eu acho que é um pouco dos dois. Aí a gente vai se tolindo mesmo. Tipo, isso aqui é sério? Você Como vai se a gente tivesse tirando- que fazer só coisas sérias, vai tirando a sabe? proporção daquilo, né? Que era tão legal, que te empolgava, mas não tem aquele teor de urgência, de importância Sim. óbvia. Porque Sim. não é uma questão de não ser importante, é ser obviamente importante, sabe? Tipo, Sim. trabalhar pra ter dinheiro é uma Obviamente obrigação. importante. Isso. Sai do Sim, cunho sim. das obrigações, mas eu acho que tem um outro lado também, que é quando você tem um grupo que você sabe que aquilo ali vai virar, tipo, uma pauta e que vai ser importante ali, sabe? Então, eu acho que isso reforça que, tipo, tudo bem. Porque eu fico pensando, se eu tivesse uma obsessão dessa sozinha, às vezes eu ia assistir e achar legal, mas esse é um momento. Quando você curte isso com suas amigas, e às vezes eu acho que tem... Às vezes você tem vários amigos, mas tem um grupo específico de amigas e tal, que você sabe que aquilo ali vai unir no sentido de que vocês vão ficar ali comentando sobre aquilo. Eu acho que isso te deixa mais empolgada, entendeu? Sim, Porque sim. você É verdade. não vai ser sozinha. Então, tudo que você faz de forma compartilhada, ela fica reverberando mais tempo, né? Ganha outra proporção, né? Quando a gente se exatamente. junta pra ficar empolgado, vendo como da minha Tipo vida. isso, eu vi sozinha. Eu mas- correndo com os episódios, porque eu sabia que a gente tinha que assistir. Exato.
O verão que mudou minha vida foi tipo isso. Eu tava lendo os livros e eu falei pra Camila, não, você precisa ler comigo. Porque quando você vai conversar sobre aquilo, então não vai ser só uma leitura, vai ser uma leitura que vai virar uma conversa, depois vocês vão assistir. Então eu acho que tem esse ponto de não ser uma obrigação, mas também quando você faz isso com um grupo que você sabe que vai gostar, aquilo ali toma uma proporção maior que não aconteceria se você estivesse curtindo sozinha na adolescência, sabe? Não, total, tô aí, concordo com a Camila, assim, acho que é um pouco das duas coisas mesmo. E esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? Porque é uma linha tênue entre a gente tirar aquilo que é importante pra gente, né? Sim. E realmente não ser mais. Então, às vezes a gente se perde por isso, por olhar as coisas com tanta seriedade, né? Que a vida adulta, às vezes, cobra tanto da gente no dia a dia, que por isso que quando a gente, às vezes, vê uma série dessa, você resgata uma coisa que é muito assim, tipo, eu não devo nada a ninguém, sabe? Exatamente. Eu posso felicidade gostar a mim. disso, você se Exatamente. permite, Não, eu né? tava lá em casa, eu falo, é o meu momento, por favor. E aí já vai, é o banho, o roupão, amor, é o meu momento, não me perturbe. Minha rotina do sono. E quem tem que definir o que é importante pra gente é a gente mesmo. Eu sei que tem as convenções sociais, porque a gente vira adulto, pagar contas é importante e tal, total. mas quem define o que é realmente importante e qual espaço, né, que cada Aquilo coisa ocupa, ocupa né? na nossa vida é a gente, né? É verdade. Sim. Às vezes a gente se preocupa demais, né, com o que as pessoas vão pensar, ou enfim, se é fútil, se não é, e se for, sabe? Se é a minha forma de despressurizar, qual é o problema? Eu gostar de uma comédia romântica, me empolgar muito com um show, com, enfim, N coisas do universo das garotas. No final, acho que chama aquela, né, de assuma sua desimportância. Tipo, As pessoas podem até te achar ridícula, mas vai ser por um Exatamente. segundo. Se você bancar... Elas vão passar e acabou. Tem Elas... que ter peito na vida, meu amor. Tem que ter peito na vida. Se Eu vou ser uma você bancar, ridícula tá feliz, certo. tá tudo bem. Pode até ser que ela ria de vocês com as amigas delas, mas você também não faz isso. Exatamente. Não, mas pode ser também que quando você olha uma pessoa que esteja sendo ridícula por estar expressando genuinamente o que ela sente naquele momento, isso desperta em você até, tipo assim, um gatilho, tipo... Cara, qual foi a Coragem, última né? vez que eu fui assim, sabe? Que Sim. legal, a pessoa é tão autêntica em estar sentindo aquilo ali, tipo, ela transparece tanta felicidade, entusiasmo, que aquilo te constrange, né? Do Sim, tipo, verdade. nossa, que saco, eu sou um porre. Entendeu? Não seja um porre. Eu Não sou uma sejam adulta pau. cinza. Ai, que horror. Chega. Não quero mais falar sobre isso. Nossa. Juju. Mas eu sou uma adulta cristal, eu tô crocante. Faz parte. Vamos os lá, 30, gente. os 30 chegaram pra gente. O Carol. nosso 2 é: quem decidiu que interesses femininos são fúteis? Vocês já perceberam que muitas coisas deixam de ser levadas a sério justamente quando passam a ser associadas a mulheres? Sim, Nossa, gente, isso aqui isso é forte. isso é forte, terapia, isso é forte. tá? Não é podcast, Isso é terapia. Eu tenho um ponto. Eu acho que homens são menos levados a sério no sentido de... Quando eles não estão com a capa profissional ou alguma coisa assim, eles podem ser levados como divertidos durante toda a vida. Então, não é tanto o caso lá em casa, mas eu poderia substituir por outro, mas vou dizer um que é o mais popular. O tal do futebol masculino. É muito comum que, tipo, os homens tenham um dia pra jogar futebol e que eles façam isso até velhos, desde que eles são crianças até velhos. Exatamente. E dificilmente eu vejo alguma pessoa criticando se isso é um gosto infantil ou se isso vai, sei lá, prejudicar os afazeres deles no dia a dia. Tipo, se ele tá deixando alguma função na casa dele ou no trabalho dele porque ele tá indo praticar um esporte. E tudo bem, é um esporte, mas pra maioria dos homens não é um esporte, é um lazer. Sim, Então, e pras mulheres, eu sinto que a maioria das mulheres, até quando a gente, com as nossas próprias amigas, vai fazer alguma coisa que é só porque elas querem, elas têm que justificar ou preparar muitas outras Tem que coisas pra que preparar elas muito. estejam ali. Então, Sim. elas têm que ticar que elas deixaram a vida delas muito organizada e tal. Eu mesma, às vezes, tipo assim, meu trabalho tem dia, mas eu tô pensando que eu poderia estar fazendo um pouco mais por ele antes de estar fazendo alguma coisa que é só pra me fazer feliz, sabe? Então, esse recorte masculino do futebol, que poderia ser outra coisa. Podia ser um PS, né? Poderia muito, assim, ser. Até isso, tipo, é muito normal. É normal que um homem tenha um PlayStation a vida inteira e que uma criança vai jogar a mesma coisa que ele. Sim. Normal. E Mas se a uma gente menina- guardasse uma Barbie, hein? É. Imagina chegando aqui, eu pintando a minha Barbie, gente. Mas exatamente, tipo, ninguém falou pra ele, agora você já tá grande, joga fora, por favor. Não, e tudo bem, sabe? É uma coisa que relaxa. real. Mas as mulheres têm que dar muito mais desculpas pra que elas continuem tendo um lazer infantil. entre Mas eu acho que é aspas. porque eles se apoiam nisso. Eles fazem isso juntos. E a gente fica julgando umas às outras. A gente, não a gente. Mas assim, as mulheres. As mulheres. Uma mulher vai chegar pra você num dia que você, né, num dia de semana, que você tá fazendo alguma outra coisa que não cuidar do seu filho, da sua casa, ou estar trabalhando, e falar: com quem ficou seu filho?
mas e o seu trabalho? E não sei o quê. Gente, quem nunca ouviu isso? Tipo, Não, quem tá eles falar, cuidando né? de Com tal você coisa? que não, fofoqueira, Gente, meu faz. filho meu filho tem 6 meses, mas eu acho que as pessoas já estão parando de me perguntar com quem tá seu filho. Porque quando, tipo, acho que quando a gente fez 2 meses assim, eu fui a alguns lugares sozinha e toda vez eu falava, ai, tá maravilhoso com o pai. Aí eu acho que, tipo, tem essa coisa de até não deixar voltar, não é voltar a ser comum, deixar de ser comum isso. É devolver um pouco o constrangimento, sabe? Sim. Tipo assim, por que ele não estaria bem? Tipo, existem 2 adultos funcionais nessa relação. E o lazer é o primeiro lugar que a gente se culpa nisso, tipo, voltando. Não, né? respondo logo. Você acha que eu sou alguma irresponsável, por acaso? Não, tipo, eu acho que Tô brincando, eu não constrangimento no respondo sentido isso, mas dá dele. vontade. Dá Por que vontade. não estaria bem Nem com uma que- outra pessoa, né? Sim. E eu acho que, voltando pra essa questão do hobby, é uma coisa de que, tipo assim, um hobby você não deve satisfações pra praticar um hobby, porque não tem motivo. Gente, ele é um hobby. É pra ser lazer. É pra ser ruim, é porque se quer, porque você quer... Sim. Exatamente. Eu quero sair pra jogar meu beach tênis, fazer minha cerâmica, fazer qualquer coisa sem ninguém me Exatamente. perguntar com quem está fulano, por que você não está fazendo tal coisa. E essa hora, nossa, Exato. é meu bom, é o tempo que deu, né? Total. É o tempo que deu vontade. Não, eu acho que assim, por estatística, mulheres já se cobram muito pra ainda precisarem ser cobradas por outras pessoas. Isso assim. me chamou a A gente atenção já vai quando você fazer falou. isso. A nossa autocobrança, realmente. Exato. E aí, assim, vai pra outra pergunta que fala um pouco dessa linha tênue, assim, de como as mulheres tratam os homens também. Que seria, por que um homem decorar estatísticas de futebol parece muito normal, mas decorar a discografia da Taylor Swift vira, tipo, um exagero? Novamente, eles se apoiam, eles são fechados nisso. É porque eu acho Competem. que enxergam, e aí eu não vou colocar só homens, né, no caso, vou colocar a sociedade como um todo, né? Enxergam certas coisas como mais sérias. Por exemplo, meu pai, ele era obcecado por Fórmula 1. Ele assistia todo domingo de manhã e a hora que tivesse, eu ouvia lá que Eu não entendo nada. Meu sogro faz todo domingo. E sempre que eu vejo, eu pergunto pra ele, quantas voltas? quantas voltas, o que tá Não se acontecendo? perdeu, Mas né? assim, nunca é questionado, sabe? Mas eu já vi mulheres sendo questionadas, também não é uma realidade da minha casa, graças a Deus, meu marido super tranquilo, de eu ter meus momentos de lazer, gostar das minhas coisas de garota, eu também proíbo ele de falar mal de qualquer coisa. Mas eu sei que não é a realidade de várias mulheres que entram exatamente nisso que a Carol falou, tipo assim, com quem tá fulano? Será que você não tem outra coisa pra fazer? Como é que tá a sua casa? Como é que tá essa questão do seu trabalho? Que elas não têm essa possibilidade de gostar de coisas simples, sabe? De só passar um tempo ali. Ainda mais voltado pra elas, né? Porque assim, eu acho que culturalmente, assim, né, socialmente, mulheres são criadas pra cuidar. Sim, E cuidar de algo, de alguém. sim. E esse tipo de hobby, esse tipo de investimento no próprio tempo, é um cuidado pra si, Pra sabe? si, Você tá exatamente. cuidando de você, de uma parte que é importante, que, sei lá, desperta memória afetiva, traz uns sentimentos que são genuínos e muitos seus. Então, é estranho, às vezes, para as pessoas entenderem que você, naquele momento, está cuidando de você. Você não está Sim. cuidando de alguma coisa Sim. que as pessoas entendem como importantes e que dependem do seu cuidado, sabe? E que é tão importante quanto, né? Sim, Essa é a com questão, certeza. é o nível Eu de acho importância. que tem também um recorte que não é tanto sobre o hobby, mas o porquê que o hobby vira uma questão, que muitas mulheres, eu acho que ainda mais a coisa se alarma mais quando vem os filhos, mas eu acho que independente disso, podem ser meninas solteiras mesmo. E elas não têm mais essa rede, tipo assim, elas não têm mais um grupo sólido de pessoas que vão estar ali nesse hobby com elas. Então isso não vai deixando de ser uma prioridade. E outras prioridades vão entrando, como a gente falou aqui. O trabalho é uma obrigação, o cuidado com a sua casa, o cuidado, enfim, o relacionamento que você tem com o outro, vão tomando lugar. E o hobby masculino, ele não toma o lugar, porque ele continua lá onde sempre esteve. Sim. Tipo, a amizade masculina, ela, às vezes, pode ser baseada só nisso. Eles nem se verdade. falam durante a semana e O eles vão amigo estar do lá futebol, no tal do o futebol. amigo do O futebol. tal do amigo do futebol. Quanto eu acho que, às vezes, as mulheres sentem necessidade de estarem mais conectadas com as amigas para que elas tenham isso, para que elas tenham esse compromisso. Então, é o tal, tipo assim, às vezes que o problema não é o hobby. O problema não é o julgamento se o hobby vai ser tomar um café para conversar, ou se o hobby vai ser uma aula de dança ou se um esporte. Mas, de fato, quem tá praticando ele. Se é o homem que teve ali como isso na agenda dele, normal, e isso não vira uma pauta, ou se a mulher, ela vai ter que procurar, sabe? Buscar uma amiga que vai querer, vai estar na mesma fase, e isso vai interferir se ela vai conseguir manter isso ou não, que é justamente a próxima pergunta. O problema é o hobby ou só quem tá praticando, sabe? A mulher, ela foi ensinada que ela faz várias coisas antes de ter um hobby, e tudo tem que estar pronto, e o homem é só uma hora na agenda dele, isso não faz tanta diferença.
diferença, sabe? E a gente falou muito sobre isso no episódio passado. Se você não assistiu ainda, volta lá no primeiro episódio. Falamos sobre amizade na vida adulta, então fica ligado. Ache a sua tribo. Acha a sua tribo e vai fazer seu Mas, hobby. assim, eu acho também que a gente precisa perceber mulheres que carregam esse hobby por elas, sabe? Sim. Eu tenho uma pessoa no Instagram, não vou falar o nome, mas eu vou mandar pra você. Ela tá fazendo sapateado e ela postou, ela pequena, né? Que ela fazia sapateado e ela voltando a fazer sapateado com a idade que ela tem, adulta, com profissão e tudo mais. E eu achei legal. incrível. Então, tipo assim, Legal. ela estava na apresentação de sapateado. E eu falei, gente, que legal, né? Que o hobby ocupou. Aquilo ocupou um espaço especial no coração dela, a ponto de ser um motivo de orgulho que ela tem dela mesma. Participar de uma apresentação, ter pessoas que apoiam ela. Sim. E várias amigas foram na apresentação. E eu falei, que legal, porque não necessariamente as amigas estavam ocupando o papel de igual, né, na apresentação com ela, mas estavam apoiando algo que era importante Vivendo pra aquilo ela. de alguma forma, né? Mesmo que seja como espectadora, às vezes ela dividiu uma expectativa ou não dividiu nada, né? Só chamou as pessoas pra Sim. irem, assim. Mas eu acho que essa coisa da dança, acho muito específica, porque é uma coisa que a gente costuma ver na infância e depois ou aquilo se profissionaliza Sim. ou aquilo deixa de fazer parte, assim, da sua vida, né? E eu fico imaginando Verdade. como ela não teve que pensar, assim, em quem ela era, qual era a circunstância ali e agora, né? Tipo assim, dela não ter, às vezes, uma expectativa daquilo virar nada. Ser só Sim. uma coisa legal que você gosta de fazer, que às vezes você quer melhorar, não por performance, mas porque é legal você sentir que você tá evoluindo em algo e depois, tipo, não vem nada depois. Sim. É só isso, você ficou feliz. Eu só quero dançar, eu só Exato. quero ser feliz. Ah, eu vou comprar um tutu. Eu fazia balé na escola. Eu acho que essa questão também, acho que sai um pouco da pergunta, mas eu acho que é muito importante a gente falar, porque a Agatha falou, né, que a mulher ela tem muito essa coisa de cuidar e cuidar e cuidar. E sim, eu na minha vida eu entendo isso como natural pra mim. Assim, eu tenho vontade de cuidar dos meus filhos, do meu marido, das minhas amigas, Sim. das pessoas, da Porque minha são coisas que família. você ama, né? Sim, Então- são coisas que eu amo. Mas durante esse processo de amadurecimento, principalmente de formação de família, acho que todas aqui. A Agatha tá começando a viver esse processo agora, a Carol já passou por isso, Júlia. A gente amadurece muito rápido, então a gente acaba esquecendo durante um período de cuidar da gente. E aí, depois de um tempo, vira uma chave na nossa cabeça que ou a gente cuida pelo menos um pouquinho da nossa cabeça, do nosso bem-estar, ou a gente vai falhar em muitas áreas dentro do cuidado da nossa família, né? Porque, assim, eu percebo que eu sou muito melhor quando eu consigo ter um tempinho pra mim, pra cuidar ali, pra regular as minhas emoções, pra fazer alguma coisinha que eu gosto e seguir, sabe? Sim. Colecionar um pouco ali daquela energia, eu comigo mesma ou eu com as minhas amigas, e aí depois fazer outras coisas, sabe? Que é onde o futebol ocupa na vida do homem, né? Que as pessoas Sim. falam, tem que ir pra desestressar, é o lugar que a Claro, mulher não tá. não só o futebol, como videogame. Exatamente. Aí Sim. falam isso, né? O lugar que a mulher não tá, que não tem filho, que não se estressa com nada, só se preocupa com uma coisa. Então eu acho que vale pros dois lados. Eu tô com rindo certeza. que eu trouxe Eu essa acho pauta super do válido. futebol e o meu marido, ele não sabe encostar numa bola. Ele nunca jogou futebol, nunca. É mais fácil sabe nem o eu que é um sair pra jogar escanteio. futebol. O que é bem improvável, mas é bem mais fácil. Ele não sabe o que é um escanteio, tiro de meta. Se a gente entrar junto aqui, ferrou. Mas eu acho que isso é real. Eu acho que quando essa questão de você formar uma família, entram muitos pratos novos. E aí você fica tão preocupada em conseguir gerir isso, que são numa novidade. Às vezes você tem uma versão, tipo, eu não quero gerir daquela forma que eu conheci, ou eu quero fazer isso muito bem, eu quero que isso aqui funcione muito, que a gente entende que outras coisas são o que fizeram a gente chegar ali daquela forma, sabe? Sim. Ontem, eu e a Agatha, a gente tava comentando aqui que a gente fez uma aula de dança e a gente ficou rindo muito, e a gente ficava falando na aula, vai chegar em casa, vai dançar, não sei o que, a gente ficou falando isso. E eu cheguei em casa e fiquei rindo um tempão com o André, que eu falei, a gente dançou essa música e tal, e aquilo foi muito engraçado, que não tem nada a ver com a minha vivência familiar, mas compõe quem eu vou ser dentro de casa, sabe? Então, acho que não importa o quê, Sim. e eu acho que a mulher tem essa necessidade, tipo assim, de coisas diferentes, né? Tipo, a gente tá com obsessão e depois a gente muda, a gente quer fazer coisas diferentes. Então, acho que tem um pouco disso, assim. E aí que levaria a gente pra última pergunta desse bloco, que é: será que nós mesmas acabamos reproduzindo esse julgamento com outras mulheres ou não, sabe? Ou a gente tá preparada pra, às vezes, ver um interesse que não tem nada a ver com a gente, mas que a gente vai validar que aquilo é importante pra outra mulher. Eu acho que é um Sim. pouco desse caso que a Agatha Do trouxe sapateado. Eu acho que, assim, a gente tem que cuidar porque um doente pode adoecer outro, sabe? Às Sim, vezes você não verdade. você não entende a necessidade daquilo, né? O impacto daquilo no seu dia a dia e você acaba tendo um olhar de julgamento sobre outra pessoa, né? E eu até falo às vezes com a Júlia que isso eu levo muito pra Bíblia, quando falam sobre você julgar a pessoa e automaticamente esse julgamento cair sobre você, porque de fato a sua cabeça é tão autocrítica, sabe?
você olha tanto o que a pessoa tá fazendo, você julga tanto que aquilo vem pra uma autocrítica também. E às vezes não te tira da inércia de fazer algo por você. Você só fica na sua insatisfação e ainda fala da vida do outro, sabe? Verdade. Tipo, levando como aquilo, Basta tá diminuindo cagada, a né? importância, exatamente. Então, eu acho que também é um pouco você treinar o seu olhar pra ter esse olhar mais romântico, sabe? Sobre a vida, sobre o cuidado. E terapia ajuda, né, gente? Terapia ajuda. Terapia Ajuda muito. Salva. Ajuda Porque- você, ajuda quem tá em volta, ajuda uma galera. Exatamente. Eu acho que ajuda a interromper o ciclo. Porque, vou falar por mim, assim. Claro que várias vezes eu já tive um pensamento um pouco, né, preconceituoso sobre alguma coisa, relacionada enfim, ao lazer de alguma mulher, vamos colocar assim. Mas hoje eu procuro não julgar. Porque a gente tem até aquela visão, né? A mãe do Pilates. Cara, se uma mãe for buscar, meu e eu sonho, vivo essa meu situação de, tipo assim, sonho de é ir pra Pilates. escola buscar as Meu crianças. Talvez a gente, antes de refletir sobre isso, a gente tivesse a tendência a ter um olhar do tipo, fulana só vem buscar o filho com roupa de academia. Às vezes a mãe tá com a roupa Pra de fazer academia inveja nas desde outras 7 mulheres, horas 7 da da manhã, manhã. porque ela pensa, Não deu quem tempo. sabe uma hora? Exatamente. Em algum Só que momento a gente, vai às dar. vezes, reproduz esse pensamento. Então, Sim. eu acho que é importante, Tipo assim, sim. pra ela é fácil. Pra ela é fácil. Porque eu tô acabada do trabalho e a pessoa tá de Se eu uma tivesse outra dinheiro, eu forma. também iria pro Pilates essa eu hora, não sei tipo a vida isso. dela. O que eu tô vendo ali é um recorte. Eu acho que nem com dinheiro. Eu acho que assim, a gente precisa se organizar a nossa cabeça, terapia, pra que a gente não passe pra frente isso. E eu penso, assim, muito nessa responsabilidade até pelas crianças, sabe? Por exemplo, eu tenho um filho menino e tenho uma menina. Então, assim, o menino, ele não pode perpetuar esse tipo de coisa. E a menina, eu preciso incentivar ela na criatividade dela, pra ela ter os hobbies dela, ela, Sim. sabe, desenvolver a personalidade dela, independente E do que... não se envergonhar disso. Não se envergonhar Porque disso. quando a gente é criança, a mãe bota a gente pra fazer um monte de coisa. Júlia foi dessas, né? Vai fazer judô, vai fazer karatê, Meu vai pai fazer balé, perguntava vai se tava fazer chuva em sapateado, casa, vai fazer gente. pintura, vai fazer um monte de coisa. Aí a gente cresce e a gente não faz mais nada. Só vai trabalhar. Só Cuidar vai da trabalhar, casa e do trabalhar, marido. trabalhar. Trabalhar, ganhar dinheiro. Não, eu acho que tem realmente isso, assim, de quando você é criança, você pode ser ruim, né, em muitas coisas. E quando você cresce, você perde esse direito. Você busca E as- resultados, né? Exato. E as mulheres, elas têm esse hábito, né, de querer estarem bem apresentadas em tudo que fazem. Então, às vezes, você tá fazendo uma coisa e pensando, eu estou um pouco ridícula nessa situação, e isso não te parece tão Nossa, legal. se eu fosse- Eu dançando, fosse né? levar Eu amo, tipo, sem pés com mãos não vão para o Ai, mesmo gente, lugar, não, amor. vou viver dentro Então, de um eu saco acho que, preto, que então, tem porque- isso, assim, mais sobre isso que a Camila falou, de você às vezes ver uma mulher, né, e pensar, pra ela é fácil e tal. Eu acho que é aquele do escolha o seu difícil, né? Às vezes uma pessoa escolheu aquilo hoje. E ela deixou outras coisas, sabe? Às vezes ela deixou, tipo, uma lista de tarefas imensa ali pra estar fazendo aquilo e vivendo aquilo de verdade. E eu acho que hoje, assim, sendo adultas e sabendo que a gente tem várias coisas, a gente tem que olhar isso como, tipo, uma vitória mesmo. Que a pessoa ela Sim. foi capaz de não ser parada ali por várias coisas ao mesmo tempo e ela decidiu honrar alguma coisa. Nem Verdade. que seja, sei lá, levar o filho dela na escola e fazer um lazer ou ter um tempo com as amigas dela, ou às vezes nem arrumar a cama dela porque ela precisava resolver uma pendência no trabalho, sabe? Acho que ambas as atitudes devem ser honradas porque elas retratam que a gente não teve vergonha de simplesmente eu vou abraçar a mãe hoje, eu vou abraçar a empresária, eu vou abraçar, tipo, sei lá, qualquer uma dessas versões que compõe, né? Quem Quem nós você somos é. como Sim. adulta mesmo. Total. A gente fica pensando, né? Tipo assim, será que a vida adulta ela precisa ser tão séria assim? Tipo, todas as caixinhas da nossa vida adulta precisam? Será que não existe nenhum espaço da nossa vida que possa ser só divertido? Que possa, né? Sim. Que a gente possa ser só garotas, independente da nossa idade, seja com 80, com 90 anos. Ainda a gente vê muito isso na internet hoje, né? A gente vê aqueles vídeos das senhorinhas tomando um amo. café. Gente, eu quero eu muito amo. ser Nós essa daqui a senhorinha, alguns juro. anos, alguns não, daqui a muito tempo. Daqui a muitos anos, amiga. Muitos anos. Calma. Pintarei meu cabelo enquanto der. Eu arrancarei enquanto tiver. Mas eu fico pensando, né? Tipo assim, em que momento vocês conseguem pensar, em algum momento, que ter um hobby precisou de uma justificativa? Tipo, da vida adulta, na caminhada. Teve algum momento que vocês falaram assim, cara, agora eu preciso justificar porque eu tenho esse hobby, porque eu quero fazer uma aula de dança, porque eu quero fazer... A maior desculpa eu acho que eu tenho que ir, senão eu vou surtar. Eu tá acho essa surtada. maravilhosa. Quando eu lanço Essa é essa, eu maravilhosa. já tô surtada. E aí, tipo, Não, alguém não, tá me falando, alguém ainda teve que me sinalizar que eu E precisava do às hobby porque eu vezes, estou surtada. não, e às vezes a justificativa não é nem pro outro, do tipo assim, vou me justificar pro meu marido, pro meu noivo. A justificativa é pra você. É pra você mesmo, mesma, assim, sim. Mona, levanta, você vai dar Você já tá tilt. maluca tentando ir, imagina se não tivesse. Se você não for, vai ficar pior. Exatamente, é tipo isso. Não, eu acho que você perguntou de a vida adulta precisa ser tão séria, eu acho que ela já é muito séria. Acho que tudo... Amor, não tem ninguém
tipo assim, se você cair, Não brinca, a não responsabilidade. tem ninguém ali, sabe? Eu acho que vai crescendo as responsabilidades, você vai pensando, eu tenho que dar conta. E assim, você, às vezes, olhando pro seu parceiro, ou coisas de você sozinha, às vezes você com, no meu caso da Agatha, uma sócia, a gente sempre fala, amor, só tem tu, vai tu mesmo. Tipo, é aquela coisa da responsabilidade de você agarrar e falar, isso aqui precisa dar certo porque tem outras pessoas envolvidas, ou porque tem muita expectativa envolvida, ou só porque isso vai me fazer feliz, vai me fazer mais completa. Então, eu acho que as coisas já têm um peso que é delas já, sabe? Natural, né? É, exatamente. A gente vai colocar um pouquinho mais, porque a nossa expectativa vem em cima disso. Então, acho que as coisas que não são obrigatórias, elas não deveriam ser tão sérias. Porque a obrigação já faz o seu papel, que é de ser obrigatório e que a gente não vai poder deixar pra lá. Então, acho que as outras coisas não podem ganhar esse peso. Tipo assim, é aquela história de que eu quero ser muito boa no hobby. Você não deveria estar querendo isso o tempo Você inteiro. tá profissionalizando o seu hobby, vai Exatamente. viver disso, É né? por isso que a gente não sai no Iniciante 1 do Beachtennis. A gente tá um ano no cara. Iniciante 1, porque a gente falta, volta. Falei, Júlia, tu quer competir? Eu também não quero, amor. Então é o Iniciante 1 até Deus quiser. Entendeu? A gente só tá lá pra se divertir. A gente tem que lançar o nosso campeonato. Voltar a fazer as Exatamente. nossas reuniões. Sim, Ah, eu vou ser gandula. Não, isso é Porque eu não verdade. queria acertar uma bola. Não, e a gente vai... Marcelinho que me salvou, sobrinho da Agatha. Porque titia aqui, ó, não acertava a bola. Mas assim, será que não cumpre o objetivo, sabe? Toda vez que eu vou, eu fico rindo a beça. Nem que seja de mim mesma. A maioria das vezes é de mim mesma, Será não que é nem de mais perde- ninguém. Queima caloria, Ri? Porque aí... Eu acho que é Perde isso. pouco, então o eu de vou. tênis também perde pouco, mas... Então faz outras Eu coisas. vou. Eu acho que até esse peso é ruim. Tipo assim, se eu for fazer um esporte, tem que ser queimando caloria. Ai, É, eu assim, tô muito, é que eu tô precisando. Eu preciso fazer mais de uma coisa. Eu sei disso, que outras coisas têm que queimar caloria. Muito válido queimar caloria, inclusive. Mas, assim, isso é uma coisa que me faz feliz. E há um tempão a gente buscava um esporte que deixasse a gente genuinamente feliz, sabe? E eu acho que mostra que te faz feliz quando você quer levar outras amigas, que é o nosso caso. legal. Todo mundo fala, você já fez beach tennis? Você já fez beach tennis? E é muito legal, sabe? Então, eu acho que não precisa ser tão sério, porque você pode desistir a qualquer momento, Vou gente, correr se não com estiver você, te fazendo amiga. feliz. Isso é muito legal. Tô animada, Não, eu vou me chame. com Correr? você. Correr? Você não tava correndo? Quem tava correndo era Parei eu, 2 amiga. minutos. Eu fui em 2 encontros. A Agatha também. Tava acordando Eu cedo tava pra correndo caramba, 300 minha metros. filha. A Agatha, 6 horas da Eu tenho bronquite. manhã. Gente, eu sou de fases. Parei de correr, agora eu só corro de assalto. Ah, então. Não. Então eu não meu vou amor. correr, porque não foi bom o suficiente. Porque minha amiga não quis Mas continuar. correr é ruim até ficar bom, todo mundo Foi fala legal, É, mas eu é bem- que... é bem divertido. Não, vamos achar outro negócio Me que eu não embolei. isso. A Camila tava achando bom, não tava? Eu tava, 300 metros, mas tava. Acho... Mas assim, é porque eu tô me desafiando também, porque é uma coisa que o beach tennis me trouxe isso, de gostar de esporte ao ar livre. E aí eu pensei, poxa, a corrida todo mundo fala tanto, tanto, e eu tenho essa questão de asma, enfim, não consigo correr muito tempo, mas eu falei, cara, quero me desafiar. E aí, conforme eu fui tendo pequenos avanços, muito pequenos, mas que pra mim são enormes, eu fui ficando muito feliz. Então, acho que, enfim, depois de muita terapia, gente, hoje eu consigo criar espaço para aceitar que eu não virei, entendeu, o Bolt do dia pra noite. Eu sou a entendeu? Camila versão Eu sou- corredora, tá bom? Tipo, Tá ótimo. Não, eu Muito acho bom. que isso é legal mesmo, porque a gente é influenciada também por pessoas que a gente não conhece, né? A gente vê, tipo, o pessoal correndo. E eu acho legal você escutar a história de gente real. Tipo, a gente tem uma amiga que começou a correr e falou, pela primeira vez essa semana eu corri tanto. E você vê que aquilo é genuíno de uma pessoa que trabalha, uma pessoa que faz coisas comuns, gente. Ela não tá ali... Ela não parou a vida pra só correr. Exato, só não correr. é uma influenciadora que tá ali fazendo maratona pelo mundo inteiro, sabe? Acho que a gente tem que se conectar mais com pessoas que... Isso dá papo pra um Pessoas próximo reais. episódio. Vamos Isso dá colocar papo ali, pro ó. próximo episódio. Mas, ó, entrando um pouco nessa coisa da produtividade, de fazer muito bem, vocês acham que hoje tudo precisa ser produtivo? Vocês têm essa sensação, seja de cobrança pessoal ou das próprias pessoas? Se precisa, eu tô falhando miseravelmente. Porque... Não, então, pessoalmente eu tenho esse defeito. Eu tenho também. Eu tenho. Muito. Eu não posto foto no Instagram. Porque eu penso assim, tá bom. Depois eu penso, não tá bom pra uma pessoa que tem que entender de visual. Ai. Uma pessoa que tem que não sei o quê. Aí o que eu faço? Nunca posto nada. E aí pronto. Ponto Então- sensível, porque nem eu posto nada com essas duas, porque eu acho que elas vão achar tudo eu fubango, acho que elas entendeu? vão Isso é mentira, isso é Minhas- mentira. Gente, que não. Parabéns, Meu feed todo story de colorido. parabéns não tem, porque eu vou lá e Para escrevo, aí. aí eu, não, elas vão achar feio, Meu elas vão feed- republicar Gente, Júlia, pequenininho. você é eu não sou Não, você é mais, tá? Ela é mais, gente. Você que falou, Britney. Não, e isso é horrível, porque eu fico pensando, gente, eu sou uma pessoa comum, eu posso só ser feliz. Pelo amor de Exatamente. Deus, Eu só tipo... postar as minhas fotos no Não, Instagram. exato. E eu fico assim, por que alguém não faz isso pra mim? Alguém vai lá e posta e depois, tipo, fica... Mas isso é um defeito. Se eu levar pra terapia, ela vai falar pra mim,
Toma vergonha Mona, nessa cara, tome viu? vergonha, pelo amor de Deus. Acorda. Exato, mas ela vai falar isso de uma forma muito mais... Ela vai perguntar quantos Sim, muito mais seguidores você profunda. tem. Exatamente. Tá querendo ser famosa? Você tá se cobrando ser influenciadora, meu amor? Não, eu acho que isso vai pra pequenas coisas. Então, pra uma coisa que várias outras pessoas vão ver pessoalmente, gente, é óbvio que eu tenho essa cobrança. Mas, pô, não deveria, né? Já anotando aqui, não ter essa cobrança. Mas Amiga, eu uma tenho. foto feia sua é mais bonita do que de muita gente que postou uma foto. Apoiar outras mulheres, não, uma foto feia de... Não falei que era mulher, falei outras Outras pessoas. pessoas. Pense que Eu uma sou uma mulher pessoa muito também. assim é um homem normal. Homens não ligam pra isso. Homens não ligam. Homens não ligam. Homens não ligam mesmo, a gente tava vendo no Instagram do Arthur. Ele tem 4 postagens. Arthur, o noivo 3 dela. são comigo. E eu falei, gente, deve achar que ele não tem vida. Que eu fico Apaixonado, assim, gente. posta, me posta agora. Porque só tem eu. E aí tem o Mar e ele na segunda, que a cabeça dele tá igual uma azeitona no mar, que não dá nem pra ver que é ele. Ele é low Aí eu falei, profile, gente, amiga. homem não liga reposto as pra coisas nada. dele lá. Ah, eu reposto. Eu marco Não. ele como colaborador, entro no dele e reposto. Porque ele Não, fica meu marido chateado. fica inconformado se eu posto alguma coisa que aparece ele e eu não boto ele como o colaborador. Renan também. Eu já falei, amor, acho que não tá tão cool. Aí ele falou, amor, mas eu quero postar. Eu falei, poste no seu. Porque eu não quero ficar botando toda hora. E aí, mas ele fica chateado, ainda mais depois que teve filho, se eu posto alguma coisa com ele, ele fica genuinamente chateado. Pode me zoar, gata, me zoa aí. Ela fica me zoando. Não, vou guardar Me zoando, falando que tudo eu marco meu marido. Mas ele pede. Mas eu sou não babá. sou, é Ele porque pode. antes ela falava E ele assim, reposta tudo. por que tudo que algumas pessoas postam marcam o marido? Aí eu falei, amiga, não sei. Se é um trato interno. Que o marido pede. Aí ela teve filho. Aí eu falei, tá igualzinho. Aí ela, agora eu entendo. Eu falei, tá vendo? Ele reclama, gente. Você eu não entende o faço. sentimento Renan da pede pra pessoa. marcar Pede, também? se ele vê que eu postei, ele... Poxa, você nem me marcou. Sim, amiga. Claro, o homem não tem tempo pra fazer o próprio Exato. conteúdo. Não, né? ele Se pega o você não celular fizer dele e fala assim, conteúdo dele- nossa, a foto ficou tão legal, posta. Posta Bota aqui uma coisa legal, bota uma música legal. Adoro quando a gente comenta coisas, tipo, de vídeo, Exato. de rios que viralizou. Ele, aonde isso? Eu, no Instagram que você No Instagram não que usa. você não... Não, Exatamente. sim, mas só tem um momento que ele faz isso com maestria, que é no meu aniversário. Que ele pega a foto mais feia que eu tenho. Onde meu Impossível, nariz tá tá vendo? mais Discordo. esquisito, onde meus poros estão mais Aparentes. Ele vai e posta e fala, você é a coisa mais linda, falando, eu quero repostar, mas eu devo, é um gesto genuíno de amor, e eu vou A Júlia repostar. repostando pequenininho, assim. Não, né? Te gente, não é amo. por isso. Às vezes eu só posto pequenininho que vai combinar mais, mas... Ela posta 10 horas da noite, aí meia-noite ela tira, já não é mais meu aniversário. Aí vou quando tirar. dá visualizado pelo André, ela vai lá e paga. Não, eu nunca fiz isso, amor, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz. Mas já quis, amiga. Ai, gente. Amigas, essa pergunta aqui, eu nem vou responder logo porque eu tenho uma resposta muito pronta. Hobby, precisa virar renda? Não. Não, mas assim, se virar também... Eu sempre É penso, sempre bem-vindo. a gente jogando beach tênis, a gente tava abrindo uma quadra. arena, Uma gente. semana a gente jogando, a gente ficou... Mas a gente Quanto tem uma custa simples abrir uma aqui. arena? Mas aí eu vou juntar duas coisas. A gente tem, tipo, um problema aqui. Eu acho que os casais, meio que sempre tem um que é um pouco mais, tipo assim, tem uma veia mais empreendedora, que quer, né, fazer uma coisa. E a gente começou a jogar no hobby. Eu lembro, nesse dia, a gente jogando, o Renan já jogou essa. Ué, mas por que não abre um negócio? Aí eu fiquei, eu tô querendo outro negócio. Eu tô querendo um negócio mais assim, ó, montou, sair. Aí a gente já começou. Aí eu falei, vou botar o quê? O chat GPT. Quanto custa abrir uma arena? E a gente ficou nessa um tempão. Ficou nessa um tempo. Mas não foi por causa só do hobby. Foi assim, por causa um pouquinho da Janela de mente oportunidade. Que fica a janela de Sim, oportunidade. sim. Mas sim, a Verdade. gente Gostei sempre tem disso, um hein? bichinho da do Quanto fazer será que dinheiro. dá pra ganhar com isso? Mas eu acho que nem entra nessa coisa de precisa virar renda. Acho que vocês vão concordar. Acho que é só um olhar, realmente. É isso Todas que eu ia aqui são falar. autônomas. Eu acho que é A gente vai ter diferente. esse olhar. Tipo assim, acho que é diferente, tipo assim, comecei a fazer cerâmica. É meu hobby. Aí, tipo assim, começar a pensar isso como um trabalho, sabe? Quando Nunca a coisa é pensei. orgânica, beleza. Mas aí quando você começa, tipo assim, tem que ficar muito bom em cerâmica pra virar renda. É. Aí eu acho que entra o Não. precisa. É. No nosso caso, não é. Não, Não é por uma sabe? obrigação, Não é algo que encaixa. vem naturalmente. Porque senão era pra gente estar no intermediário. Gente, eu faço beat tênis antes de ficar grávida. Eu não saí do iniciante 1. Eu sempre fui iniciante 0. Menos 1. Ó, aqui, um ponto. Vocês conseguem simplesmente descansar? Ou sempre sentem que precisam justificar esse tempo? Ou seja, vocês se sentem culpadas quando vocês descansam?
Ou só descansa? Gente, eu acho que eu não sei descansar, tá? Eu já falei isso pra minha terapeuta. Complicado, terapia. Um belo final de semana eu mandei pra ela, não sei descansar. Aí ela, uau, você só entendeu agora. Fazer Por nada quê? é Ou eu torturante, durmo, entendeu? ou eu fico tão entediada. Sabe criança que não sabe brincar sozinha? Eu fico tão entediada que eu durmo. Ou eu fico assim, quieta. Aí eu faço várias coisas e não faço nada ao mesmo tempo, entendeu? Então isso tem sido um exercício meu mesmo diariamente. Então tenho lido, tenho ouvido música. Escrito também, porque às vezes escrever me ajuda a tirar um pouco dos pensamentos da minha cabeça. Eu queria ter esse hábito, amiga. Depois me ensina. Amiga, se você vê o que eu escrevo, você vai falar, acho que você não é um bom exemplo. Eu escrevo coisas do tipo, é muito bom escrever sem precisar escrever alguma coisa necessária. Tipo, é isso que eu escrevo no meu caderno. Mas é realmente isso, tipo, eu acho que é um exercício, o descansar. E pra mim é uma dificuldade. Então, por hora eu não preciso justificar o meu descanso, mas eu preciso aprender a descansar. Porque às vezes eu separo e falo, a partir das 6 eu vou Sim. diminuindo pra descansar. Mas aí quando chega lá na hora, é como se o descanso me olhasse e falasse, e aí, mana, tá pronta? Eu falo, não tô. E eu, Preparar pro descanso, às vezes, é um evento também, né? exatamente, Assim, eu que eu tomar penso, um tal banho. dia eu vou descansar. Aí é a coisa do performar. Pra descansar, eu preciso estar com Acender meu a vela cabelo aromática feito, tem mais que ter a vela, cheirosas. tem que ter a comida, tem que ter não sei o quê. Aí eu penso, quando eu vou fazer tudo isso, já tá tarde, eu não fiz nada, eu tô chateada, só fiquei, tipo, Como na mais inércia. E descansar é diferente de ficar na inércia, né, gente? Sim. E aí, isso é difícil, assim, mas eu acho que os momentos que eu mais tenho descanso, tipo assim, realmente mental, é fazendo alguma coisa, tipo, com as minhas amigas, ou alguma coisa assim que não tenha essa obrigação. A outra parte da pergunta era perguntando se se sentia culpada, né? Se por existe isso. alguma Eu culpa zero no me descanso. sinto, assim, quando é um descanso coletivo, assim, com minhas amigas, ou fazendo uma coisa assim, eu não me sinto culpada. Quando é em casa, às vezes eu me sinto, porque eu sempre penso que alguma coisa poderia estar sendo feita. Tipo assim, amor, você tá aqui, seu armário tá uma coisa absurda, vai arrumar. Mas é aquilo, às vezes eu nem arrumo armário, nem descanso, só fico pensando no armário. Ela e para fico no meio meio- do caminho, vou ver o TikTok. Exatamente. Aí eu faço uma coisa que eu não queria fazer no início do descanso, que é fazer uma coisa mais do mesmo, que eu já faço há um tempão. Então eu me sinto menos culpada quando é algo pensado. Tipo, que eu não vou estar pensando no meu trabalho, não vou estar pensando em coisas obrigatórias, mas fazendo isso de forma mais intencional. Quando deixa muito livre, é quando eu só vou parar tudo. Isso eu tenho dificuldade. Sim. Eu acho que também, quando é tempo de qualidade, né, coletivo, eu me sinto mais confortável. Mas quando eu tenho tido a sensação de que muitas vezes, muitos dias passam e eu chego no final do dia e o que eu fiz hoje? Só que é autossabotagem, porque na verdade eu já fiz um monte de coisa, mas eu não tenho a sensação de que eu produzi tanto. A gente já falou sobre isso, né? Eu não tenho aquela sensação de produzir. Por isso que eu sou a viciada nos checklists, né? Eu preciso ter uma lista com coisinhas Ajuda a lá. organizar, né? pra Pra eu você ver, né? Eu preciso ter a certeza de que eu fiz muitas coisas naquele dia. Porque senão eu fico me sentindo realmente culpada de não ter feito nada. É complicado esse lance de você se sentir culpada por descansar. Eu lembro que, assim, no início da minha vida adulta, até quase ter filho eu me sentia. Mas foi uma coisa que eu fui trabalhando em mim, porque eu preciso de algum tempo na caixa do nada pra me regular. Não adianta, senão eu viro um bicho. Mas uma pessoa que eu acompanhei muito o processo, que tinha muita dificuldade de descansar, era o Renan. Ele queria transformar tudo em algo produtivo. Então, eu falava pra ele, cara, você não descansa, você trabalha muito, e aí você não consegue parar, e ele ficava, não, é porque eu sinto que eu tô perdendo tempo, mas descansar é perder tempo? Você não precisa ficar fazendo nada, mas você não precisa produzir. Tipo, por exemplo, pra mim, cuidar do meu cabelo, por exemplo, é parte do descanso. Se eu estiver muito cansada fisicamente, talvez eu queira deitar, mas se eu quiser só descansar a cabeça, um banho premium, com uma boa máscara no meu cabelo, depois passar os produtos, é um descanso pra alívio da minha cabeça. Mas, tipo assim, ele queria transformar tudo em algo produtivo. E, cara, chega uma hora que a máquina vai falhar. Enquanto você é jovem, beleza. Mas e com 50 anos? O que o nosso corpo vai achar disso, entendeu? Eu acho que, na verdade, as tarefas nunca vão ser todas esticadas. E esse é o grande problema, sabe? Porque eu me identifico um pouco com essa questão do Renan, porque sempre vai ter alguma coisa importante pra ser feita. Então, se você não decidir que esse problema fica pra amanhã, isso vai ocupar um espaço muito grande, né, na sua cabeça. Sim. Porque, ainda mais falando da gente que é autônomo e tal, a gente sempre pensa nisso, que eu poderia estar dando um pouquinho mais de mim, e se eu tivesse dado um pouquinho mais de mim ontem e tal. Sendo que a gente também precisa estar vivo pra produzir no dia seguinte, né? Então, a gente realmente tem que tratar isso como uma obrigação pra que a gente continue aqui por bastante tempo, nessa terra. Verdade. Vivo e com qualidade de vida, né? Por São favor. coisas bem diferentes. Por Porque favor. sobreviver é diferente de viver. Por favor. Ai, pesei um pouco. Então vamos descontrair. Vamos para as obsessões do momento. Adoro. E aqui vale tudo. Livro, série, produtos, coisas mais profundas.
qual é a obsessão da semana da Camila? A minha obsessão da semana... Olha, a minha obsessão do momento é Vampire Diaries. É oficial, gente. Não tem como. A gente tá sabendo. Gente, a quarta e a gente quinta tá temporada estão muito boas. Eu comprei até jaqueta de couro nova, de tanto que eu tô vendo. Helena, Damon, Stefan. Eu falo, amor, ela é... Amiga, mas é muito a sua vibe mesmo. Ela é- amiga. Camila aparecendo na igreja domingo. Esse tempo chuvoso me lembra, Camila, quando eu vejo água escorrendo na gente, janela, me lembra. Eu sempre dela. falo. É bizarro, porque eu foninho. me pego Que é assistindo no celular. Tipo, ela não acordou de madrugada, eu não perco tempo. Eu vou lá, Netflix. E fico aqui. Então, assim, essa é a minha obsessão. A série é muito boa. Continuo irritada, porque pra mim era Stefan e Helena até o final, mas o Damon entrou na jogada. Enfim, quem assistiu sabe. E vocês assistam, porque é boa. Essa é a minha obsessão. Eu do momento. tentei começar, mas me pegou um pouco, eu achei um pouco dark. Mas assim, eu acho que às vezes é só deixar fluir que te Eu pega também em acho. algum Vai engatar, momento, né? Vai que engatar engata, no é. momento. A gatinha. Qual a sua obsessão? Ai, tô pensativa, porque eu tô dividida. Essa semana específica eu tô dividida entre One Tree Hill. Que eu já falei naquele outro vídeo, Na semana passada É, foi isso. porque, tipo, são 9 temporadas, eu tô na 6ª. Nossa, ela vai ficar, então, 9 temporadas obcecada por uma. Mas os 3 Não, mas episódios, assim, essa semana eu tô dividindo isso com o hábito de escrever. Porque eu tenho achado que isso tem me ajudado muito a organizar o que pensamento. obsessão. Ai, que culta! Nossa, ela é muito me senti humilhada. Nossa, porque futura minha Jenny obsessão é Han. muito fútil. Ai, gente, mas eu tô escrevendo Ai, romance. Ai, eu vou mudar minha obsessão. Normalmente eu tenho escrito, por incrível que pareça, assim, eu tenho escrito orações, porque eu tenho tô Nossa, tendo ela dificuldade piorou. de. Piorou, amiga, pesou mais ainda. Ai, adorei isso, espiritualizada. Tô Não, tentando, gente. assim, mas é uma obsessãozinha que eu tô tendo, porque eu acho que eu tô vendo, assim, claramente o retorno, né? Tipo, um bem-estar. Então eu tô nisso. Então eu tô entre muita tela, muita folha, muita folha. Bota meu nome no seu caderno de oração, tá? Bota No essa meu também, folha por aí, favor. para por mim. Não, Jujuba. eu vou dividir em 2 obsessões, já pensando que a terapia vem depois, porque nenhuma das duas tem a ver comigo. Tá, uma que eu tô muito obcecada. Eu fico pensando, o quê? O que eu tô pensando muito quando eu tô no meu tempo livre? 2 coisas só que eu penso. Essa semana, desde semana passada até essa, só pensava na introdução alimentar do meu filho, tava muito obcecada. Vi 500 mil vídeos e no restante do meu tempo livre eu penso no casamento da Agatha. Eu suponho o casamento da Agatha, eu imagino coisas, eu penso... Enfim, quando a Agatha achar que ela não está pensando no casamento dela, eu estou pensando no casamento dela. Eu deveria estar Eu pensando. penso no casamento dela, eu penso na lua de mel dela, eu penso em todas as coisas. Não na lua de mel propriamente dita, mas no cenário dela, entendeu? Verdade. Então, eu fico obcecada e eu todo dia pergunto alguma coisa pra ela sobre o casamento dela. Madrinha, então, né, amores? se alguém tá aumentando a ansiedade dela no casamento, sou eu. Já me desculpo aqui. Não, amiga, Mas eu tô meio obcecada por isso, vou ficar por um tempo, entendeu? Porque falta um pouco. Então, tô muito. Eu adoro casamento, gente. Então, já casei, tem que ficar obcecada pelo dos outros. Verdade. Eu tô muito obcecada por tênis vinho. E eu tô arrastando a Camila nessa obsessão comigo. Porque ela tá Ai, falando amo, coisinha amo comigo, vinho. e me mandando os links. Amo. Eu tô apaixonada por um Palermozinho vinho, um Adidas que eu quase comprei e Quase. Gente, foi comprar, embora. Só comprar. tinha um É um do verbo meu proibido. Obsessão, Cara, então perdi. vamos voltar, comprar. Desde que eu nasci até todos. Gente, Minha obsessão agora é não comprar. Eu fico me colocando em armadilhas A de Júlia se não colocando de comprar. castigo. Não pode comprar. Assim, quando eu pensar em comprar, eu quero me lembrar que eu não posso comprar. Então, cria essa obsessão. Mas isso que a Carol falou... Pode ser depois do meu tênis? Porque eu preciso muito dele. Não, amor, fica à vontade. A obsessão então é tá comigo, né? Com você. Ela se colocou de castigo, não a gente. Exato. Não, mas aí me lembra da semana passada, que a obsessão da Camila era lenço. Você comprou um verdade. lenço? Não comprei, gente. Então. Não achei. Até achei um muito bonito na Leves, mas assim, R$100. Não sei nem se eu Eu vou paguei bancar 100 reais hoje. naquele meu da Zara, que eu ando Amiga, é lindo. usando ele, né? Vale a pena. Mas- Vale a pena. Tenta usar, Você vai usar depois quantas você- vezes? Não sei. Eu vi vários looks essa É semana porque com lenço lenço. bonito e assim, com uma Qualidade, qualidade legal, leves. não é, É lindo, não é Marrom. Vou barato. mostrar pra vocês depois. Não, tem que ser um Segundo negócio Levis. encorpado. Levis, pois é. Não, é isso, é Eu o divido tênis tanto vinho. E eu tô um pouquinho obcecada no crochê, mas não chega a ser uma obsessão não. Inclusive, Mas porque você é o tempo ótima no tá crochê. Exatamente. Ela já fez capa pra mim. Ah, eu acho que eu vou vender. Pode. Transformando o Hobby em Vou renda. Não, é porque realmente eu não quero transformar numa obsessão muito grande, porque senão eu vou querer transformar em renda mesmo. Ah, Mas assim, deu aquele tempozinho, eu preciso esvaziar as coisas da cabeça, e aí eu não escrevo, né? Eu vou lá pro crochê. Fiz não. uma mantinha muito legal pro bebê. Depois eu ai, mostro pra amo. vocês. Ficou Ai, muito fofo. fofinho. Não, eu tô precisando de uma obsessão que seja assim, tipo, pra me desligar das outras coisas. Porque as minhas obsessões só me fazem ficar mais ligada. Oi! Você acabou de ouvir o Manjubinhas Podcast. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau, amigas!